Então, seguindo a sequência da reação às meninas do XG, essa apresentação aqui é da Kisa, em Tóquio, agora no final de fevereiro de 2025. Ela vai estar apresentando a peça Halo, da Beyoncé, mais uma grande ousadia que essas meninas se propuseram e estão entregando, e estão fazendo a curva para cima, que elas vão fazer, e é só assim, na dificuldade do palco, que elas vão crescer. E, inclusive, essa música ela fala de superação de dificuldades, mas outras dificuldades, que na realidade aqui ela está falando de uma superação de dificuldades, na realidade, por uma pessoa que agora é um amor da vida dela e que chegou na vida dela e que ela vê como uma esperança, né, para levantar ela de uma situação difícil na qual ela está. Essa é a ideia dessa música aqui da Halo, da Beyoncé. Vamos ver então o que a Kisa entrega pra gente. Espero não fazer um vídeo tão longo quanto o último que eu fiz dela, mas vamos ver aqui, até porque aqui ela se utilizou de técnicas que me interessam bastante. Remember those walls I built, well, baby, there's some running down. And didn't even put up a fight, well, didn't even make a sound. Então essa música tem um acompanhamento de instrumentos que já está um pouco maior, um pouco mais cheio. A Kisa, a voz dela, eu não sei se ela está no playback vocal. Tem, com certeza tem. Normalmente ela usa, mas a voz dela, percebe-se a voz dela do microfone que está mais cheia, com a qualidade vocal dos graves que ela sempre tem, vibratos e finais de frase, e muito bem colocados. Well, baby, there's some running down, and didn't even put up a fight, well, didn't even make a sound. Inclusive, que é, como eu comentei no vídeo da Júlia, a problemática de pegar as músicas das divas americanas. São músicas com extensões vocais gigantescas, porque é assim que elas são. As negras americanas têm uma extensão vocal muito grande, então quem quiser se arriscar vai ter que fazer o mesmo. Não tem muito para onde você subir ou descer o tom, porque a escala fica ainda muito grande. Então é bem difícil, bem complicado de fazer. Well, baby, there's some running down, and didn't even put up a fight, well, didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got on my engine now. Interessante que, né, em todas as notas mais de chão, as mais graves que ela fez até aqui, ela optou por tirar um pouco o vibrato, o que é interessante, o que facilita, dentro da minha perspectiva, a execução com mais volume dessas notas nessa região. Você tirar um pouco, deixar talvez só no finalzinho de frase, ao invés de você fazer toda ela com a vibração. Aí é uma opção, isso depende, claro, do contexto da música, a sua técnica, o que você vai utilizar. Não sei se esse é o motivo que ela quis para ter mais volume, faz algum sentido, mas aí não tenho como saber, só perguntando para ela. Indo já agora então para a voz mista dela. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Belt abrindo. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray you won't ela fazer essa descida é complicadinha, essa escala de notas. Tem outros melismas também que ela faz que são bem complicados. É uma música difícil. Está no volume pleno dela, entre uma voz de peito e a voz mista.
belting. Hey love, hey love, hey love. Antes de pegar essa parte aqui, ela Hey, love, ela faz esses saltos de voz de cabeça da voz de peito para voz mista, voz de cabeça, com o belt aberto, a voz plena. Aqui tá tudo absolutamente perfeito, encaixado, onde ela realmente põe a voz dela no encaixe perfeito, com sílabas mais abertas. Então, isso aqui já não traz dificuldade para ela. E ela pode pôr muito volume, então ela não vê muita dificuldade aqui em fazer esse encaixe, que é a propriedade dela, né? Esses agudos dela são espetaculares, né? Então aqui tá perfeito até agora. Hey love, hey love. Vibratos, né? A característica da escola de canto XG, né? Ela, a Júlia, com esse vibrato que ele tem a característica de um vibrato bastante pronunciado, né? E ali com uma oscilação ali entre 5, 7 oscilações ali dentro de um segundo, como eu comentei lá da Júlia, e bastante pronunciado. Essa voz plena cheia dela, com bastante brilho, com o belt aberto, entregando muito bem, muito bonito. Hey love, hey love, hey love, hey love. Look at the rays, sun, burning through my darkest night. Aqui, trecho difícil, mas muito difícil, extremamente exigente. Aqui é o nível de ousadia. O que a Júlia ousa nos graves, a Kisa ousa nos agudos. Então, a entrada aqui, deixa eu ver se eu acho. Hey love, Ei, lá, Essa nota, ela não está no falsete, ela está na voz de cabeça dela, no registro de cabeça super agudo, que dentro da escola de música clássica, na realidade, existe só voz de peito e voz de cabeça. Esse registro lírico, que as pessoas do pop ou pessoas em geral reconhecem, esse registro lírico é a nossa voz de cabeça na escola clássica. E ela faz uma transição dessa voz lírica, que eu vou chamar assim, que seria a voz de cabeça nossa, mas vou chamar de voz lírica, para uma voz aqui média, mista, uma voz mista, e ela volta para o falsete. Ela não fica o tempo todo aqui na voz lírica, ela volta para o falsete. hey love, hey love, hey love. Look at the rays, Falsete. burning through my darkest night. Tararararara. Aqui é falsete. Hey love, look at the rays, sun, burning through my darkest night. Tararararara. Aí essa queda, ela faz esse glissando, e o que acontece? Essa sequência de notas é muito difícil de se fazer, né? Ela é complicada porque ela é muito rápida, e ela pronuncia cada uma delas, não é uma sequência direta para baixo. Então ela tem é difícil de você executar, porque ela também está saindo dessa voz de falsete média para baixo, aqui ela saiu do falsete para baixo, vindo até o peito. Então isso traz mais dificuldade ainda para ela conseguir executar com precisão essa sequência de notas. É muito difícil, ela está sendo extremamente ousada aqui. Hey love, look at the rays, sun, burning through my darkest night. Tararararara. E ainda ela coloca um yodel aí no meio, acho que intencionalmente. You're the only one that I want. Think I'm addicted
o agudo dela encaixado no o belt aberto, colocado na cobertura, é, pleno volume, e o volume que não é forçado, tá? Tudo encaixado nesse agudo, simplesmente perfeito, lindo demais ela fazendo. E ela saiu desse trecho difícil aqui, que veio para o grave extremo, ela mudou, encaixando com total qualidade, com total perfeição. É impressionante. E muito complexo isso aqui que ela está fazendo. But this don't ever feel like falling. Gravity you can't begin to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had to break it. The risk that I'm taking. Essa, não sei nem eu executar essa sequência de melismas, né? Essa sequência de notas aqui, muito, muito rápido, muito difícil de fazer. Ela está indo do registro da voz mista para a voz de peito na região grave, transicionando de modo uniforme, delicado, sem perceber quebras. As quebras que a gente percebe, as imprecisões, elas acabam sendo nessa sequência de notas mesmo, que é muito difícil de fazer. E o playback está recuado, é a voz dela que está à frente. Pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had to break it. The risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Aí ela vai para essa voz, que eu acho que é a voz de cabeça lá em cima, e depois retorna, né? Ela faz o lírico e retorna. Every rule I had to break it. The risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. Tudo com o vibrato, tudo com os adornos. Música muito difícil, mas muito difícil essa música, em termos de interpretação. Ela poderia fazer mais simples, mas sem dúvida. Mas, novamente, ela e a Julie estão jogando o jogo alto. Elas não vão optar por facilitar, elas vão fazer o que as divas fazem. Essa é a interpretação da diva. Elas fazem, é isso que elas estão topando. E se arriscando a mostrar falhas, erros, fazer uma besteira completa em cima do palco, pode acontecer. Desafinar completamente, pode acontecer. Então, assim, é jogo alto aqui das duas. Impressionante. I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. Hey, love. Hey, love. Muito. Hey, love. Aqui ela vai fazer o lírico de novo, mas então é difícil você encaixar com qualidade o grave logo seguido o agudo e fazendo transições para a voz de falsete e encaixando esses melismas impecável. Essa performance aqui é muito alto nível. Um nível muito alto, muito difícil. Impressionante mesmo. Que ela e que a Júlia estão fazendo é inacreditável. E as dificuldades que eu comentei naquele vídeo anterior, você vê que aquelas dificuldades elas foram específicas daquela música, daquela interpretação que ela fez. Aqui tá tudo perfeitamente encaixado no agudo. O belt, a cobertura, toda a voz mista com alto volume, sem imprecisão, apesar de toda a complexidade do resto. Ela tem calibre para fazer o complexo, entendeu? Então ela se arrisca realmente a fazer às vezes uma performance que não vai ser pelo menos tão acurada como ela gostaria de entregar. E quem é músico, cantor, acaba percebendo, né, as falhas, enfim. Mas ela se propõe a isso. Tá de parabéns mesmo. Hey, love. Hey, love.
Aí ela tá aquilo que dentro da música clássica erudita a gente classifica como a voz de peito e ela vai para o superagudo na voz de cabeça. E o que, que acontece? Ela fez essa transição entrando de novo, com uniformidade, sem perceber a quebra, a mudança de registro e colocando vibrato. Sempre que o cantor colocou o vibrato naquele final, muito provavelmente ele domina aquele registro, aquela ressonância. Tá? Então ela demonstra isso. Ela já sabe muito bem, domina o falsete, domina esse tipo de voz lírica, pelo menos dentro dessa região onde ela está. Os graves ela domina, tudo ela domina. A Kisa só erra se ela quer, porque ela se arriscou a fazer algo difícil, que ela tem calibre para fazer, mas que é difícil e ela se propõe a errar. Ela erra porque ela quer. É o jogo do alto nível. A Júlia, mesma coisa. Erra se quiser. Impressionante isso. Hey love, hey love, hey Então, uma melodia também difícil de fazer, né? Ela tem aí um trítono, uma dissonância que é bastante forte e sai desse campo confortável, melodioso, né? Contrasta justamente, que traz essa característica de dor, de lamento e o que no caso aqui, na realidade, o que este lírico que representa? A luz do céu que está iluminando, né? A cabeça ali, aquele ralo de luz de um anjo, de alguém vindo do céu. Né? Então, é isso que esse lírico representa, algo que veio do céu. Então, esse contraste vem, né? Da coisa material, essa batida, a melodia, o choro dela. E agora vem algo do alto que brilha na frente dela, né? Então, esse lírico mostra isso. A Beyoncé fazendo isso aqui é um negócio também de outro nível. A Kisa já tá jogando na estratosfera, a Beyoncé já tá no outro universo. E maravilhoso. Inteira feita na voz de cabeça, lírica. Não teve falsete aqui. Falsete tem pouco volume. A não ser que eu esteja totalmente enganado, mas aí o que me engana aqui vai ser a câmera. Mas ela tá com volume. Ela está com volume, não tem soprosidade. E diria que a soprosidade dela entra quando ela vem para a parte mais grave de toda essa sequência melódica. Aqui onde ela está fazendo justamente essa parte lírica. Então ela está dominando o trecho de técnica lírica, com o vibrato. Houve um momento em que a mão dela veio no espasmo aqui. Ela estava pensando no diafragma dela. Eu não sei se ela queria respirar, se o fôlego veio menos, mas ela executou bem. Não teve problema de se perceber que o fôlego estava acabando em algum momento. Mas a mão dela veio porque ela pensou no. Ela mudou alguma coisa no apoio diafragmático dela. Microfone indo, voltando. Ela não está fazendo com tanto volume, mas pode ter um volume considerável, isso se ela quiser.
aqui ela já foi fazendo essa transição dessa voz de cabeça para o peito ou a voz mista, na realidade dela. Que eu acho que a voz de peito, mesmo no canto pop, seria já essa ressonância aqui da boca para baixo, né? Boca e peito, já mais grave. Então ela dança lá em cima, melodicamente, nas notas agudas e vem para baixo, e o registro mudando, né? Porque exige. E executando com total uniformidade também, delicadeza. Percebe-se ligeiramente essa transição aqui. Vem com uma certa soporosidade, já aparece, mas essa soporosidade até a hora que ela cai. Mas está muito bem executado. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your rays. Ela teve uma ligeira imprecisão de nota, no momento. Acho que ela veio com mais volume e acabou a nota escapando um pouco. Isso prova que ela não fica escondida atrás de playback. Tudo que eu estou falando aqui, que eu estou percebendo, é porque ela não está escondida atrás de playback vocal. Ela e Júlia não fazem isso. Se elas fazem, é como, por exemplo, quando elas vão cantar as músicas de grupo. Ou ela, Júlia e Renata. Aí elas puxam o volume delas, como nós vimos lá na uma das reações que eu fiz delas, né? E aí elas têm que se encaixar no playback, nas vozes das outras meninas, aí é outra história. Aqui elas estão solando, mas solando pra valer e mostrando, vou vir aqui, vou fazer o difícil, posso errar e vou errar mesmo e acabou. É muita coragem de fazer isso aqui. Everywhere I'm looking now, Tarararã, tarararã. Sai um pouco a nota. I'm surrounded by your rays. Mas depois encaixou. No, you're my saving grace. You're everything I need and more. Spinning all over your face. Então, aí agora teve uma dificuldade que havia antes. Aqui ela está no volume cheio, tudo aberto, mas quando chega na vogal mais fechada, que é sempre o E, I, então a gente tem aquela obrigatoriedade da cavidade vocal nossa, ela se fechar, por causa da vogal fechada. Mas ela tem que manter o registro aberto. Então, é difícil você manter a afinação tendo que fazer isso. Principalmente quando é uma nota só. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Mas quando é uma nota só muito aguda, é complicado de você afinar. Mas, novamente, é uma coisa que passa batido para 99% de vocês. Que é músico, familiarizado com a música, percebe. Quem não é, não passa. Saving grace. You're everything I need and more. Spinning all over your face. Tarararararã. Aqui é ligeiramente precisa. A nota foi rápida, mas também vogal fechada, tendo que manter o encaixe do registro. No, you're my saving grace. You're everything I need and more. Spinning all over your face. Pray won't fade away. Pray won't fade away. Voz cheia. Fade away. Pray won't fade away. Hey, Isso é Kisa. Isso é Júlia. Isso aqui é as duas estrelas divas do XG. Ficaria curioso por ver a Júlia executando essa música. E também a Kisa executando algumas que a Júlia executa. Para ver essa característica, como seria a diferença, né? Entendam que aqui ela... em relação à música anterior, as dificuldades são diferentes. Lá, naquela música, dentro daquilo que ela se propôs a fazer lá,
ela falhou várias vezes. Aqui não. E mesmo com essa dificuldade grande dessa questão, desses melismas, dessas notas em sequências muito rápidas, trocando de registro nas transições, indo pro grave, pro extremo da voz de cabeça, pro falsete, retornando. Apesar disso, a entrega dela aqui, quase impecável. Apontei quantos aqui? Vai, vamos dar uma nota? Como eu dei pra Júlia, eu vou dar pra ela 99 ponto... Acho que eu indiquei umas 5 coisas. 99,5, né? Pra ser chato, eu sou o alfa chato aqui. Mas essas ligeiras imprecisões aqui, o- a entrega foi dentro desta complexidade alta, foi uma entrega melhor do que a anterior. Então é um outro jogo, é um outro nível. E que bom que elas estão fazendo isso, porque pega a Whitney Houston, a Beyoncé, Tina Turner, para pegar uma mais antiga ainda. Ao vivo é assim, é a voz aqui na frente, se tiver a banda também vai aqui atrás, mas back vocal lá atrás, né? E elas ali mostrando absolutamente tudo. Então esse agora é o caminho, isso aqui é o passo para ela se tornar uma diva na Ásia e também internacional, daqui a anos ainda. Ela e a Júlia. E perfeito, perfeito. Isso aqui gostei demais. Meus parabéns para a Kisa por estar se arriscando e novamente o que eu digo, ela erra se ela quiser. Júlia erra se quiser também. Isso significa que elas estão num calibre realmente alto, né? Então, cantoras que vale muito a pena a gente acompanhar nos solos, né? O que elas fizerem lançarem aí para frente de trabalhos solos também, vale a pena conferir. Assim como grandes cantoras, a Solar do Mamamoo, que na verdade o Mamamoo tem 3 cantoras que são de tanto calibre quanto, né? Essa daqui. E talvez tenha algum outro grupo aí que tem uma outra também tão boa quanto. Perdidos, mas ainda não encontrei. Mas elas aqui são de fato espetaculares. Muito bom isso que está sendo feito. Então, se você gostou dessa reação, desse vídeo, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Considera fazer algum apoio financeiro aqui embaixo no botão do Super Valeu ou então no primeiro comentário fixado no link do PayPal, tá certo? Até mais.